Mateus 4, a partir do versículo 18. Diz assim: Então, andando à beira-mar do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Senhor, como Tu já tens falado aos nossos corações, continua falando, Deus, porque Tua palavra é alimento, Tua palavra é esse pão que desceu do céu, é o Verbo encarnado, e nós queremos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Onde quer que essa palavra chegue, que ela produza fruto, e fruto que permaneça para a glória do Senhor. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre equipar e enviar os santos para o ministério. É interessante porque quando nós vemos os pilares da nossa missão, nós precisamos entender que uma coisa ela vai essencialmente sendo um reflexo da outra. Eu não posso estar envolvido na obra do trabalho se o meu coração não é um coração de adorador, porque antes do meu serviço, Jesus está interessado na minha vida. E de igual forma, um dos erros que a maioria das igrejas tem cometido, desculpe, eu não posso dizer a maioria, mas que muitas igrejas têm cometido, é o de enviar pessoas sem o preparo adequado. Ou, quando não, prepara demais e não envia. E aí fica o cristão inchado, um cristão que só recebe, né? É o cristão pai de santo, se é que existe, só recebe. E a gente tem que entender que o nosso chamado é o de receber, ser preparado, aperfeiçoado, ser preparado e aperfeiçoado para transmitir, ser enviado. E aqui a gente tem uma história muito interessante, que é o de Jesus comissionando os seus primeiros discípulos. Jesus está na praia e ele vai ao encontro, primeiramente, de Pedro e André. E diz a palavra, aí no texto que nós lemos, que eles estavam lançando redes ao mar. Estavam pescando, estavam trabalhando. E aí Jesus olha para eles, e a primeira coisa que Jesus faz é: sigam-me. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você hoje à noite. É que o nosso grande chamado e paixão por segui-lo, em primeiro lugar, deve ser de vida, um chamado de vida. Quem quer seguir Jesus tem que entender que algumas coisas precisam ficar de lado, algumas coisas precisam ser deixadas, para que a gente possa conhecer o projeto de Deus para nós, o chamado de Deus para nós, para a gente poder embarcar nessa jornada de seguir Jesus. Coisas precisam ficar para trás. Você vê que o texto diz, ainda no versículo 21 e versículo 22, que já outros dois irmãos, Tiago e João, receberam a mesma vocação de Jesus, mas eles estavam num barco
preparando as suas redes. Preparar é tratando, cuidando, de repente tivesse um rasgo, alguma coisa, eles estavam tratando da manutenção das redes para, obviamente, trabalhar. E quando Jesus faz o chamado a eles, diz a palavra que eles estavam na companhia de seu pai, mas eles imediatamente deixaram seu pai e o barco e seguiram a Jesus. Então, seguir a Jesus é você estar atento ao que Jesus está dizendo, meu irmão. O problema é que muita gente não para analisar o que é que Jesus está dizendo. Se Jesus está dizendo, siga-me, eu preciso entender esse chamado e melhor, eu preciso responder de forma adequada a esse chamado, porque não é só ouvir. Eu me lembro que Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Em outras palavras, ele está dizendo, ou vocês fazem o que eu estou mandando, ou parem de me chamar de Senhor, porque as duas coisas não combinam. E é interessante a gente pensar que, no caso desses dois irmãos, a obediência deles foi imediata. Obviamente, Jesus não vai pedir as mesmas coisas a todo mundo. Esse foi um chamado específico para a vida de Pedro, de André, de Tiago e de João. Foi uma forma muito específica que Jesus tratou. A gente vê, por exemplo, o caso do jovem rico, né? A quem Jesus disse, olha, vai lá, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois você vem e me siga. Mas isso não significa que Jesus vai exigir a mesma coisa ou pedir a mesma coisa de todo mundo. O importante é eu saber que no meu coração Jesus está em primeiro lugar. E no momento em que Ele me pedir, eu estou pronto para dizer sim, Senhor, está aqui. Quer seja profissão, família, bens, todas essas coisas, para quem quer seguir Jesus, precisam ser colocadas aos pés dele. Então, seu talento, seus sonhos, seus projetos, tudo isso precisa ser muito bem, ou precisa estar muito bem claro na sua cabeça e no seu coração. Ou Jesus é Senhor, ou nada feito. E é dessa forma que a gente vai procurar desenvolver um caráter de tal forma que ele seja parecido com Jesus, e a gente venha depois a ensinar o que Jesus ensinou, falar o que Jesus falou, ser o que Jesus foi, fazer o que Jesus fez. Isso é produzir vida. E Jesus comissiona os seus discípulos, dizendo, sigam-me, para colocá-los em um outro patamar, que é um patamar de treinamento, é um patamar de aperfeiçoamento. Jesus vai agora preparar esses homens para uma obra que ele tem. E aí a gente chega no segundo ponto, que é onde ele diz, eu os farei. Lembra que ele disse? Sigam-me, primeiro ponto. Segundo, eu os farei. Nos mostrando que, se de um lado os discípulos tinham a responsabilidade de responder ao chamado de Jesus, por outro lado, Jesus é aquele que se responsabiliza pela a nossa capacitação. Então, dizer sim ao chamado de Jesus é ter a certeza de que Jesus está trabalhando, providenciando todo o ambiente e as ferramentas que nós precisamos para exercer o nosso ministério, em outras palavras, para sermos enviados e usados por Deus. Diga um amém, pelo menos. Amém. Abra comigo aí em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Efésios 4, versos de 11 a 13.
Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: E ele designou, ele quem? Ele quem? Jesus. Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, preste atenção aqui. Quando eu digo que Jesus se aperfeiçoa, ou melhor, que Jesus se responsabiliza pelo nosso aperfeiçoamento, é porque Jesus já providenciou o ambiente para que nós viéssemos a crescer, a nos desenvolver, a recebermos os recursos e as armas que nós precisamos para desenvolver o nosso ministério, aquilo para o qual Ele está nos chamando. E o que esse texto está dizendo é que esse ambiente onde nós somos forjados e formados para o ministério se chama igreja. Esse é um ambiente onde Ele, Jesus, estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres como coluna, para que os santos sejam aperfeiçoados, diz a Nova Versão Internacional, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E aqui eu não quero entrar em tantos detalhes, mas eu quero dizer que por mais que hajam controvérsias entre esses 5 ministérios, porque os cristãos reformados dizem que esses ministérios cessaram, que na verdade hoje só existem pastores e mestres, né, na igreja, é o que a gente vê mais em evidência atuando. Algumas denominações ainda trazem a figura do evangelista ou do profeta, né, e às vezes até o entendimento acerca dessas coisas, quando não está aquém do que a Bíblia revela, vai para além do que a Bíblia revela. Enfim, há um certo desequilíbrio, né? Raros são os ministérios que conseguem desenvolver isso de forma equilibrada, né? É importante dizer que esse ministério quíntuplo está ativamente em movimento. Deus estabeleceu e não cessou por causa do pensamento dos teólogos reformados ou reformadores. É uma realidade em muitos redutos cristãos, e muitos ministérios têm sido enriquecidos pelo desempenho dessas 5 funções ou desses 5 ministérios. Não significa dizer que na igreja a atuação dos dons está limitada a esses 5 ministérios. Não, esses 5 ministérios são como colunas, são como lideranças, ministérios exponenciais que vão para facilitar o aperfeiçoamento dos santos. Cada ministério tem seu lugar, cada um desses 5 ministérios tem sua peculiaridade. É aqui que eu não quero entrar, porque senão eu perco o foco da minha palavra, mas eu quero que você saiba que foi Jesus quem estabeleceu esses 5 ministérios, com o fim de preparar, ou Ele fez isso para preparar os santos para o desempenho ministerial. Então, a cada um, Deus tem dons, Deus tem talentos, Deus tem ministério. O que é importante dizer é que não existe crescimento ou desempenho ministerial fora desse ambiente que Deus estabeleceu, ou Jesus chamado igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Não é um cristão ou um super cristão sozinho que vai revolucionar esse mundo,
Por isso eu acredito que quanto mais unida a igreja estiver, eu sei que nós temos muitas diferenças de denominação para denominação, mas eu quero crer que vai haver um momento onde o próprio Deus se encarregará de desfazer essas diferenças, porque a igreja precisa estar unida. Eu imagino uma cidade como João Pessoa, Deus levantando uma liderança que possa unir os ministérios em torno de um único propósito. Não é que todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai ser igual, mas você já pensou todo mundo trabalhando numa só direção? Todo mundo trabalhando rumo a um objetivo, glorificar o nome de Deus, unindo inclusive recursos em torno de um propósito. Eu creio que nós seríamos muito mais fortes, muito mais relevantes. E é possível, isso é sinal de avivamento. Eu já ouvi testemunhos de nações onde os pastores resolveram se unir em oração em favor de sua terra e Deus fazer um milagre extraordinário, né? Converter inclusive o parlamento do país. É possível. Mas o que eu quero dizer é que fora da igreja, à parte, sozinho, não se chega a lugar nenhum, porque esse não foi o projeto de Jesus. Eu estava num congresso aí esse final de semana, e hoje pela manhã foi o pastor Sérgio que ministrou, e ele disse algo que é uma verdade, que o cristão sozinho, ele é uma presa fácil nas mãos do inimigo. Fácil. Então, o que você precisa entender é que estar sozinho é questão de vida ou morte. A gente precisa estar junto do rebanho, porque onde o rebanho está, pode ter certeza que o pastor está por perto. Está olhando, está guardando, está vigiando, enfim. E aí a gente chega no terceiro ponto. Venham a mim, eu os farei, a responsabilidade é de Jesus. Não adianta você ficar com medo. Eu estava compartilhando logo cedo que esses dias dei um desafio para um irmão, e ele disse: pastor, olha, eu tenho o maior prazer em assumir, mas eu não sei se eu consigo, a questão é minha limitação. Eu disse: pronto, é você mesmo que Deus quer usar, porque com Moisés foi assim, com Abraão foi assim, com Josué foi assim, com Gideão foi assim, com Jeremias foi assim, enfim, é com as suas limitações que Deus vai usar. O que você precisa saber é se é Jesus que está te chamando e se você está seguindo a Ele, porque Ele se responsabiliza. Mas o terceiro ponto é pescadores de homens. E hoje à tarde, pensando a respeito disso, eu tive uma revelação. É que o pescador, a pessoa que ganha alma, ele é como um pescador que apanha peixes. Já pensou que coisa profunda? Uma pessoa que ganha almas é como um pescador que apanha peixes. Porque me responda uma coisa: você já ouviu falar de alguém que nunca pegou um peixe, mas que pode se considerar um pescador? Existe essa pessoa, o cara nunca pegou um peixe, mas ele diz: e tu faz o que da vida? Eu sou pescador. Né? Não existe. E aí Spurgeon vem com a frase, uma frase que é fantástica. Spurgeon foi um grande pregador, é considerado príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: que a conversão, ela se demonstra plenamente quando ela leva os convertidos a buscarem a conversão de outros. Vê que interessante. Seguimos mais verdadeiramente a Cristo quando nos tornamos pescadores de homens. E esse é um ponto a gente pensar, porque esse é o nosso chamado, irmãos. E se você analisar a figura do pescador, um pescador, naturalmente, ele é alguém que precisa entrar num ambiente
em algum momento da vida, ele vai entrar num ambiente que lhe é estranho, o mar. Eu não sei se você se lembra quando você subiu numa prancha pela primeira vez, ou pegou um caiaque pela primeira vez, ou entrou num barco, uma jangada pela primeira vez, mas é desconfortável. Você sente aquele negócio balançando, inseguro. Tem gente que enjoa, né? Tem gente que não pode fazer um passeio de barco sem um Dramin, senão vomita, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Mas por que isso? Mesmo estando na superfície, eu não estou falando nem de mergulhador, porque mergulhador aí que você entra é um outro mundo, um outro universo. Mas mesmo estando na superfície, é um outro ambiente. E a gente teme o que é estranho, o que é diferente, obviamente. No reino espiritual é a mesma coisa. Quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com o sobrenatural de Deus, a tendência natural, inicialmente, é você sentir um certo desconforto. Tem gente que tem medo mesmo da presença de Deus. Israel, quando estava lá ao pé do monte, disse: olha, não, pelo amor de Deus, não deixe Deus falar conosco, senão a gente vai morrer. Mas é preciso entender que isso é assim, porque de fato a gente está entrando em um outro ambiente. Veja que esses pescadores, eles precisam ser homens corajosos, homens ousados. Eles precisam ter a consciência de que a incerteza faz parte da sua profissão. Você não sabe quando vem tempestade, quando vem vento. Você não sabe, inclusive, se o mar vai estar para peixe, se não vai estar. Você pode ter, por sua experiência, uma desconfiança, mas a certeza você só tem quando entrar no mar. E esses homens, eles eram assim, corajosos, ousados. Lembrem-se que eles estavam trabalhando. Mostra que Deus não chama desocupado. Eles eram homens extremamente ocupados. E Jesus chega para eles e diz: sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quer dizer, seguir a Jesus também envolve diligência, dedicação, trabalho, paciência. Mas é importante saber que é impossível a gente seguir a Jesus, fazer as coisas como Ele manda e não ter êxito na nossa missão, porque é Ele quem se responsabiliza por nós. Amém? Porque Jesus chamou homens como Pedro, que era um cara cabeça dura, difícil, um temperamento difícil, um cara que errou pra caramba, mas Jesus nunca desistiu da vida de Pedro. É assim com a minha vida e com a sua vida. Às vezes a gente quer colocar nossa limitação como desculpa para Deus. Não, Deus, o Senhor não sei, o Senhor sabe que eu não... Acaba com isso. Não sou eu que estou te chamando. Da sua parte, minha filha, meu filho, somente seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. É assim que Jesus nos fala. E aí eu queria concluir um chamado lá do profeta Isaías, que nos mostra que esse chamado de Jesus não acabou. Você não precisa abrir Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, diz Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Abra comigo aí em Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Romanos 10, a partir do versículo 13.
Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Meus irmãos, ministério existe para formar em nós, em primeiro lugar, o caráter de Cristo. A igreja é essa nova humanidade que está sendo construída a partir de Jesus Cristo. Por isso não há crescimento, não há desenvolvimento, não há aperfeiçoamento, não há equipamento fora da igreja. Em segundo lugar, nós temos que pensar que essa foi a grande comissão que o Senhor nos deixou. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vão. Agora eu não posso simplesmente estar na igreja, receber e nunca obedecer a esse chamado. Também eu não posso achar que me veio de repente a unção do Superman e eu vou resolver a parada sozinho. Porque, como disse o pastor Sérgio hoje pela manhã, um cristão sozinho é uma presa fácil nas mãos do inimigo. É na igreja e a partir da igreja que o Senhor envia a cada um, dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, dentro do seu ministério, com seus dons e talentos, com seu jeito de ser, para que outras pessoas encontrem a luz de Cristo e sejam salvas. Amém?